Depois de quase 20 dias, estamos chegando na ancoragem. A gente já vê alguns veleiros ali à frente, inclusive a gente olhou no AIS e alguns a gente já conheceu lá em Galápagos. Todo mundo super animado, louco para ancorar e se jogar na água. Que alegria, que alegria. Essa ilha é, nossa, linda, super natural, umas montanhas enormes, verde. Muitos navegadores, nos livros os quais já li, dizem que dá para sentir o cheiro de terra a algumas milhas da chegada depois de uma longa travessia oceânica. Confesso que não cheguei a sentir cheiro de terra, mas com certeza a atmosfera fica diferente. O ar parece mais leve, ou é só meu coração mesmo. Mais pássaros nos cercando, as nuvens estacionadas no topo das montanhas, enquanto que no meio do oceano elas estão passando, sem obstáculos. E a sensação de alívio que bate no coração. Essa sim, acho que não tem como não sentir. Foi sensacional viver essa aventura, que antes só habitava meu imaginário, através dos inúmeros mesmos livros esses que eu li. Agora era minha vez, era real. Que emoção, que honra ancorar aqui, hein? Lindo demais! Uau! Bem-vindos às Marquesas! Eu e toda a tripulação estamos de cara. O Diego veio a viagem inteira falando: ai, porque nas Marquesas é o paraíso da pamplemousse, o paraíso da grapefruit, pamplemousse em francês. E nós, tá bom, beleza, vai chegar lá, vai ter, enfim, não, mas não, porque vai ter cachoeiras de pamplemousse, vai ter não sei o que, tava enlouquecido. Aí a gente começou a desconfiar um pouco e achar que ele tava criando muita expectativa, que ele ia ficar decepcionado. E aí, eis o que acontece, a primeira pessoa que para aqui no barco oferece pamplemousse. A segunda pessoa que para aqui no barco traz uma sacola de pamplemousse pro Diego. Você precisa saber a força do pensamento. Eu vou falar pra você. A felicidade da criança. Vai ter que exprimir uma pamplemousse dessa na cabeça agora. Mostra pra gente a quantidade de pamplemousse que eles trouxeram. E a pamplemousse, ela difere da toranja ou da grapefruit porque é a pamplemousse das Marquesas, ela é gigante. Olhando lança. A cara da criança feliz. É branca. É branca, mas ela pode ser boa. Tá. Não, ela tem que ser boa porque é a pamplemousse das Marquesas. Tá amarga? Olha. Apesar de termos feito bastante coisas a bordo durante a travessia, haviam outras que estávamos sedentos por fazer. Elisa, enquete do dia. Que é a primeira coisa que tu quer fazer quando chegar? Jogar no mar. Diego, Oi. primeira coisa que tu quer fazer quando chegar? Pular no mar e dar um grito. Primeiro, pular na água e tomar um banho de mar. É engraçado que mesmo cercados de mar por todos os lados, durante 20 dias, não entramos na água nenhuma vez. Jorge, a primeira coisa que você quer fazer quando chegar? Caminhar, caminhar, caminhar até cansar. Quero muito caminhar. Depois do banho de mar, chegou a hora de caminhar. Caminhar e caminhar. Sem destino, sem horário, simplesmente mexer o corpo, mexer as pernas. E depois de alguns bons passos, elas já estavam cansadas, desacostumadas, uma sensação de moleza muscular. Não demorou mais que 1 ou 2 dias para elas voltarem ao normal. Ufa! Chegar depois desse tempo todo, sem contato nenhum com ninguém, foi uma sensação muito diferente. Tanto que todo mundo chorou quando chegou lá, todo mundo se abraçou, foi uma sensação muito boa. E o que foi mais legal foi chegar num lugar totalmente isolado, né? Então era um lugar que eu jamais iria se não fosse de veleiro. Se você está gostando desse episódio, lembre-se de deixar seu like e se for novo por aqui, se inscreve no nosso canal. Nos deliciamos com as frutas que ganhamos da população local. Só queríamos comer algo diferente do que vínhamos comendo no barco nos últimos dias. Frutas frescas caíram como uma luva. Nossa alimentação nos 2 primeiros dias foi literalmente só fruta. A gente ganhou de fruta das crianças que a gente trocou por pulseirinhas e colarzinhos e caneta e mais um monte de coisa.
Olha o tamanho dessas pamplemousse. Olha, gigantes. Elas são maior que a tua cabeça, gente. São muitas pamplemousses. Muitas. Mamão. Tinha um monte de banana vermelha. Tem mais ali com a Rafa. Manga estão aqui. Banana. Manga. Coco. Coco foi o capitão que caçou. A Rafa é a rainha das crianças de Faturriva. Por quê, gente? Porque ela fala francês e aí as crianças querem todas as coisas que ela usa, porque ela usa brilhos e pérolas. E aí ela ficou amiga, ela ganhou até desenho das meninas, não foi? E o que ela perdeu hoje também, que ela teve que dar, que ela voltou pra casa assim. Ela deu até a sandália que ela tava usando. Voltou pra casa descalça. Carmen Stephens, hã? Dormir uma noite inteira, sem ter que fazer turnos, era algo que estávamos querendo muito. Foi demais voltar a ter uma boa noite de sono. Cá estamos, numa ressaca de travessia. Ainda descansando, relaxando, mas já fazendo algumas coisas no barco, né? E uma coisa muito impressionante foi a quantidade de incrustação no casco. Tem uns marisquinhos, né, os barnacles, que grudaram bastante, principalmente na popa. Mas todo o costado, uma meleca verde, muito grande, verde, marrom, muito chocante. Eu já tinha visto fotos de outros barcos, né, que tinham completado essa travessia e via sujo daquele jeito, mas não achei que fosse acontecer conosco e o nosso barco ficou muito sujo, muito sujo. E as meninas aproveitaram aqui e já caíram pra dentro. Olha aqui! Olha! Vamos jogar na água. A gente limpando casco, os golfinhos vieram dar oi pra gente. Eles são tão lindos, olha. Enquanto os golfinhos se divertem, o que a gente tá fazendo? Sabadão, dia de bucha e banho no UFO. Aí, O Hugo tava precisando de um banhinho, ó. Dá uma olhada na parte que a gente não limpou ainda. Deus, eu nunca imaginei que o barco ia ficar tão sujo. E a parte que a gente já limpou. Nossa, essa parte tá batendo. O Hugo tem cabelo agora, ó. Ó, cabelinho cresceu. Do seu agrado, comandante? Não sei, ainda vou ver depois, tô com toscolo, não consigo olhar. Inspecionar o trabalho. Não, inacreditável como ficou sujo. Inacreditável. Fica ancorado 3 meses e não faz isso no barco. Aqui em Rivaoa, como se precisasse de mais alguma coisa, tem um bando gigante de golfinho que fica indo e voltando. E eu acho que... não tenho certeza da espécie, mas parece muito com o rotador de Noronha, então, porque eles saltam e dão muitos giros. São golfinhos bem pequenos. É muito, muito legal. Até mesmo ver o barco de fora foi interessante. Faziam tantos dias que não deixávamos o UFO, mas sempre do lado de dentro. enxergar a terra e saber que a gente tinha conseguido chegar onde a gente queria, naquele pontinho do mapa que a gente ficou olhando, foi incrível. Foi uma sensação, uma das melhores sensações que eu já tive na vida. E chegar depois de quase 20 dias no mar, chegar e ter contato com outras pessoas de novo, pra mim demorou um pouco assim pra cair a ficha do que a gente não era mais só 5 pessoas dentro de um barco, que a gente podia sair e caminhar. Tanto que no primeiro dia a gente desembarcou, mergulhou e depois saiu caminhando que nem uns loucos no sol do meio-dia, assim, descontroladamente, porque a gente precisava chegar em algum lugar que a gente não sabia onde era. E ver pessoas, uma língua muito diferente também, eles falam francês, mas eles têm a língua marquesa, então outra língua, foi um monte de sensações diferentes juntas, assim. Não tinha caído a ficha ainda, mas um dia eu conversando com o Diego por mensagem, ele me falou que a gente fez história. E eu acho que sim, que a gente fez história, nem que seja só para nós 5 que tava ali no barco. E foi muito legal. E como se tudo que vivemos nesses últimos 20 dias não fosse o bastante, nosso primeiro porto de chegada no Pacífico Sul nos ensinou muito sobre o espírito de comunidade,
sobre compartilhar e viver ainda mais conectado com a natureza. Fomos convidados para assistir ao ensaio do grupo de dança local. Estávamos começando a viver a cultura polinésia. O que é a primeira coisa que tu quer fazer quando a gente chegar? Pierre la pension, s'il vous plaît. A cerveja que o Cadu tanto queria tomar teve que ficar para mais adiante, porque no pequeno povoado de Ranavavi, em Fatu Riva, era praticamente artigo raro, para comprar só na vila do lado, a cerca de 5 horas de caminhada. Nosso massivo obrigado por assistir e fazer parte dessa aventura. Lembre-se de se inscrever no canal e, por favor, se sentir o chamado para incentivar essa aventura e ajudar a manter esses vídeos semanais, torne-se um apoiador Unforgettable, receba recompensas e faça parte da família.